nós estamos juntos aqui para fazer a audiência pública da LDO. Nós vamos perceber aqui a necessidade de a gente acostumar com a questão das audiências públicas, né? Parece que a cultura do nosso país não é com que nós participemos tanto. Só que, desde o ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ali foi exigido dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, realizarem audiências públicas, né? Mas, durante todo esse tempo, parece que nós não nos acostumamos ainda com isso. Mas, com o tempo, nós vamos perceber a importância, né? Não só em virtude da exigência da lei, mas também de nós colocarmos algumas ideias dentro dos projetos, principalmente das peças orçamentárias, tá bem? Essa matéria que nós vamos expor aqui é uma matéria que vocês já receberam como projeto de lei, tá? Então, a LDO, na realidade, ela é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, nós vamos perceber que ela tem que nortear todas as nossas ações e os programas do exercício de 2018 na sua execução, tá? Então, vamos tratar a LDO como se fosse a base do orçamento anual, tá? Então, aqui, nesse primeiro slide, nós vemos que atualmente existe muitas oportunidades para a participação popular. E uma dessas oportunidades são as audiências públicas. E aqui menciona que é um dever dos órgãos públicos e um direito de todos os cidadãos participarem nas audiências públicas. Não só com a presença, é isso que a gente tem que divulgar para a população. Participar de uma audiência pública é fazer alguns questionamentos, expor opiniões, ideias, para que juntos nós possamos fazer com que os nossos projetos, eles tenham um objetivo e uma conclusão. Então, as audiências públicas, aqui diz que é um instrumento popular garantido pela Constituição desde 1988. Mas, como eu disse no início, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que se tornou, assim, uma exigência maior, tá? Então, não é só o legislativo que faz, o executivo tem que fazer, o judiciário também tem que fazer, tá? Então, aqui fala que quem que pode participar? Todos podem e devem participar das audiências públicas. Aqui fala que a divulgação é prévia, como essa audiência aqui foi divulgada, acho que no Jornal Oficial, já com antecedência, né? De comum acordo, vocês determinaram o horário para talvez facilitar a participação não só de vocês, mas da população. E estamos aqui num espaço adequado, né? Que poderia acomodar muitas pessoas, né? E o que nós podemos fazer aqui, nós que estamos juntos, né? É entender que nós temos direito de voz, direito de opinião, né? Principalmente vocês que são vereadores, vocês têm a oportunidade, não só agora de tirar algumas dúvidas, mas também de incluir as suas ideias nesse projeto que nós enviamos aqui para a Casa de Leis, tá? Então, quando que deve ocorrer as audiências públicas? Quando qualquer processo de elaboração e aprovação de lei, projetos, política pública, na questão de uma prestação de contas, ela pode ser realizada, tá? Em relação às peças orçamentárias, nós temos aí as metas fiscais, que nós realizamos no Legislativo, que é no mês de maio, setembro e o mês de fevereiro, tá? Então,
vocês vão receber o convite durante a legislatura para acompanhar essas audiências públicas das metas fiscais. Essas audiências são importantes porque são nelas que nós expomos os resultados da execução que a Prefeitura e as autarquias vêm realizando durante o exercício, tá? O resultado de receitas, despesas. Então, nós podemos, de comum acordo, às vezes combinar um horário que seja mais fácil para que vocês possam participar. Geralmente a gente tem marcado de manhã, mas muitos têm compromissos, né? Mas a gente pode trocar uma ideia em relação a isso. Temos esse momento aqui, que é lá da LDO, e vamos ter também da LOA, que são audiências anuais, tá? E vamos ter ainda esse ano a audiência pública do PPA, que é a cada 4 anos, nós juntos temos que elaborar esse plano plurianual. Então, na lei orgânica nossa, ela recebeu uma emenda que o PPA ele deve ser entregue ao Legislativo até o dia 31 de agosto. Antigamente, em alguns municípios, o PPA acompanha a LDO até a data de dia 30 de abril. Porque a LDO ela tem que estar encaixada no PPA. Mas como no Estado e no governo federal o PPA é entregue em agosto, a antiga legislatura, a anterior, ela fez uma emenda para que o PPA também acompanhasse o Estado e o governo federal na questão da data. Tá? Então, o que nós temos na mão aí hoje seria um esboço inicial do PPA. Só que esse esboço inicial ele precisa crescer, ele precisa ganhar volume, tá? Porque ele está contemplando apenas o exercício de 2018. Mas nós temos que pensar juntos 19, 2020 e 2021. Tá? Então, agosto está longe. Para que a gente possa desenvolver nossas ideias juntos, talvez seja um período até curto, né? Então, agora nós precisamos começar a pensar nisso juntos, tá? Então, nós vamos apresentar aqui o esboço que o Executivo está propondo para 2018, né? Nós também estamos estudando muitas ideias de programas, de projetos, para que a gente possa colocar dentro do PPA que será apresentado para vocês aí. O objetivo da LDO, como eu disse no início, além de cumprir o artigo aí 65 da Constituição Federal, é estabelecer metas e prioridades da administração pública. Tá? Então, qual é a prioridade da administração pública na saúde, na educação, desenvolvimento social? É na LDO que nós vamos determinar isso. Tá? Pois não, Geraldo. Nós vamos perceber na previsão da LDO dos valores que estão destinados à saúde. Nós vamos perceber que não houve corte, mas depois eu explico mais detalhes para você, tá bom? Trabalhar com previsão de valores no nosso país é uma das coisas mais difíceis que existe. Eu tenho feito isso no Legislativo e no Executivo faz uns 6 anos. E quando você começa a trabalhar, por exemplo, uma expectativa para 2018, agora no mês de março, como que você vai usar um índice que seja um índice próximo da realidade? Se nós pegarmos o Banco Central,
ele estabelece que a gente use o IPCA e o PIB. Esse ano, praticamente, eles aboliram a utilização do PIB, porque o PIB sempre está negativo nos últimos anos. Então, não tem representado nada em relação a gente projetar ou fazer previsão junto com o PIB. E nós temos usado só o IPCA. E olha o resultado do IPCA do Banco Central no relatório Focus. Olha, em 2016 foi de 8,74%. Em 2017, esse ano, está previsto para 4,35%. Estava previsto, né? Com a bomba que nós tivemos durante essa semana, nós não sabemos mais aonde vai parar a nossa economia. Em consequência, as previsões de 4,5% para 2018, 2019 e 2020, que o Banco Central tinha estabelecido, nós não podemos garantir. Mas nós fizemos a nossa previsão não só baseado no IPCA. Nós procuramos estabelecer o crescimento da receita ou a diminuição dela nos 2 últimos anos, tá? Porque se nós projetarmos, por exemplo, o que a gente arrecadou em 2016, 4,5%, não vai ser o resultado que nós vamos atingir, tá? O nosso FPM, ele continua se mantendo, e isso é bom. Perto de alguns municípios, sim, mas nós não estamos tendo crescimento no FPM. E isso nos preocupa porque é uma das principais receitas. E o governo federal ele não está conseguindo manter o repasse dos recursos ou aumentar para os municípios. Alguns municípios estão perdendo o coeficiente. O nosso ICMS ele está mantido aí, o IPMD, tá? Que tem vigorado tanto para o ICMS como para o IPI. Só que, embora ele esteja fixado ou se mantendo, quando nós comparamos com a inflação, nós estamos perdendo cerca de 3% na arrecadação do ICMS. E o ICMS representa 54% da arrecadação do município, né? Então, nós vamos entrar em detalhes em alguns valores aqui, ó. Está difícil de enxergar aí? Está enxergando? Então, ó, quais são as principais receitas aí? A coluna do meio, a coluna central aí, desse slide, é a estimativa que nós estamos fazendo para a LDO, tá? 2018. Então, aí, ó, o IPTU, nós estamos prevendo 4.300.000. O ISSQN, uma receita que o município recebe muito bem, nós estamos prevendo em torno de 11 milhões. O ISSQN é um imposto que as empresas pagam da prestação de serviço. O nosso recurso, a nossa arrecadação é muito boa em virtude da praça do pedágio da Autoban, tá? Por isso que nós temos um recurso muito bom. Aí nós descemos para as transferências correntes lá. Vocês conseguem observar que o FPM, o valor de previsão dele para 2018 é 17 milhões. Tá? 2016 e 2017, percebem que ele não cresceu muito? 16.235 contra 16.719. Agora, se nós jogarmos, por exemplo, a deflação em 2017, nós vamos ver que nós estamos perdendo a arrecadação do FPM. Tá? Então, isso é algo que nós devemos estar atento. O ICMS, por exemplo, a previsão é de 68 milhões. Olha o quanto que o município ele arrecada de ICMS, né? Mas se você comparar com a previsão para 2017, que é 66 milhões, ele não vai crescer 4,5%. Nós estamos perdendo também a arrecadação, tá? Quando eu falo perdendo, não é porque o município está deixando com que o trabalho ou as empresas, elas percam a produtividade delas. É que o mercado realmente está em fase crítica, em fase negativa, tá?
Aí nós temos o Fundeb, 13 milhões, temos outras receitas aí, e a previsão de arrecadação que nós estamos fazendo para o ano que vem, 2018, é de 126 milhões e 602. Tá? Então, é uma previsão, assim, sem muita expectativa, né, dentro da realidade, para que a gente possa atingir realmente aquilo que a gente está projetando. Vocês têm algum questionamento, alguma pergunta em relação ao quadro de receitas aqui? A arrecadação de 2016, a gente tem uma base, ela foi estimada em 118 milhões. Foi o que nós realmente arrecadamos. O ano passado nós arrecadamos 118 milhões. Foi arrecadado. Se vocês pegarem, por exemplo, a LOA, quando ela foi aprovada, a previsão do orçamento para 2017 era em torno de 123 milhões. Nós já estamos fazendo uma reestimativa que a gente não vai atingir esse valor. Tá? Então, o valor que nós vamos trabalhar e já estamos trabalhando é com 121 milhões. Tá? Isso de receita corrente, sem receitas de convênios que o município possa conquistar ou adquirir do governo federal e do governo estadual. Tá? Tudo bem aí? Entra na receita, mas quando nós não temos uma previsão de recebimento, a gente não projeta nas peças orçamentárias. Aí, quando entra, ele entra como um excesso de arrecadação para o município, né? Mas está muito difícil o governo do estado enviar recursos para os municípios, está muito difícil. E até a gente tem tido muita dificuldade com os repasses do ICMS. O governo do estado ele tem repassado algumas cotas em datas que nós não estávamos esperando, entendeu? Só que essas cotas são umas cotas muito baixas. E ele tem projetado outras cotas maiores para os meses sequentes, para que ele possa atingir algumas metas. Então, isso está dificultando muito o nosso trabalho. Os municípios, por exemplo, que não chegam a receber, porque a maioria dos municípios, eu acho que não receberam os compromissos firmados no ano passado, né? Vamos dizer, se tem uma obra de construção aqui do governo federal, vamos dizer, 200 milhões, você não recebeu os 200, você recebeu 17,50. Como que você repassa isso para o município? Você tem que entrar em contato com o governo federal e pedir autorização para ele, para que você possa usar no exercício seguinte, né? Mas nem todos os convênios a gente consegue fazer isso aí. Tá? Mas não é... o único caso que existe no município é que existe um recurso de R$800 mil que o governo federal transferiu para o município, eu acho que foi em 2014, para a construção de um centro de educação infantil. Tá? Então, esse recurso está lá, está parado, mas por falta de adaptações no projeto que estão sendo realizadas. E parece que o governo federal vai liberar agora para que se construa esse centro de educação infantil. Mas dos outros, sempre os recursos foram usados. Porque a maioria dos municípios acabou ficando, né? Acho que quase todos os municípios acabaram ficando com esse retalho, com esse restante faltando, né? Mas agora quem tinha está usando, viu, Geraldo? Tá, que realmente está sendo necessário, né? Aqui, pessoal, o quadro das despesas, eu fiz assim de maneira sintética para a gente entender um pouco, tá? A preocupação do município
e deve ser de todos nós, principalmente de vocês vereadores, é a despesa com o pessoal, tá? Percebam que em 2016 nós gastamos 66 milhões durante o ano todo com despesa com o pessoal. Esse ano nós estamos prevendo menos 65. Mas como? Qual é o milagre, né? A nossa intenção é estabelecer e mandar para vocês logo, né, a implantação do regime de previdência próprio da prefeitura, tá? É uma das soluções que nós estamos tentando para que a gente possa diminuir, tá, o gasto, a despesa com o pessoal. Por quê? Para que a gente possa estar abaixo do limite, não prudencial, né? Até um pouco abaixo, para que a gente possa trabalhar. Hoje, o município, nós publicamos durante essa semana, no Diário Oficial, que o percentual de gasto com pessoal atingiu 57,17%. Tá? Nós estamos acima do limite máximo. E isso é muito preocupante para quem governa, é de responsabilidade dele tomar algumas medidas. Mas vocês vão ter que participar disso, dessas medidas. Por quê? Algumas medidas, elas vão ter que ser transformadas em projetos e vocês vão ter que transformar em lei, se vocês acharem assim necessário, tá? É porque se você acaba diminuindo o pessoal, vamos dizer, como se usa para diminuir o valor, o prejuízo também é grande, né? Então tudo está sendo Você bem... vai deixar, sei lá quantas famílias aí descoberta, não é fácil. Então nós estamos estudando o regime próprio de previdência, né? Nós vamos fazer um trabalho junto aos funcionários e para que a gente possa trabalhar com esse índice esse ano, tá? Correto, com certeza. Tá bom? Só que mesmo assim, olha, a intenção é nós gastarmos os 121 milhões que nós estamos prevendo como receita, tá? E não os 123 iniciais que nós estabelecemos no projeto da lei orçamentária que foi aprovado. Viu, Renato? Quanto à questão de pessoal em cargos, nós vamos a colaboração dessa Câmara também passar um projeto de criação de cargos, onde foi retirado muitos cargos, inclusive eu estive lá na Secretaria do Orçamento e Finanças, para ver na composição 2016, 2017, em base orçamentária, que realmente ia diminuir em 1 milhão, 1,5 milhão, cortando os cargos, tanto que a Câmara, eu mesmo ajudei a aprovar um projeto para essa diminuição, né? Na estimativa dava realmente recuo no gasto com o pessoal. Eu verifiquei, eu até vi hoje isso no jornal que está na minha sala, no gabinete meu, em 57, estimativa 4 meses até abril, né? Isso se deu a hora extra, porque assim, foi reduzido cargos, né? Foi impactar no orçamento, redução de cargos e valores, e de repente eu mesmo que corri atrás para ver no orçamento que ia ser reduzido, em número de cargos reduzido, eu até recuei um pouco, porque eu acredito que ia ficar bem abaixo dos 54, né? Redução de 1 milhão e pouco, 2 milhões quase, né? Você sabe me dizer, não sei se da sua área ou chegou a você, foi questão de hora extra, esse aumento que deu nesses 3 meses, o que foi que, né, realmente deu um impacto muito forte no orçamento, né, do município? A preocupação é válida. Quando nós começamos a acompanhar o índice, nós ficamos assustados, porque quando nós mandamos o projeto da nova estrutura administrativa, o objetivo era realmente diminuir as despesas com gasto com pessoal, né? E nós passamos a fazer um acompanhamento durante esses meses aqui. Até em virtude da denúncia que houve ao Ministério Público, o questionamento sobre o projeto que foi aprovado, nós fizemos um quadro comparativo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês terem uma boa noção daquilo que está sendo economizado em termos de cargos, de gasto com cargos
de pessoal, tá? Para vocês terem uma ideia. Só que, se a gente comparar o que já existia, que era a maior parte de cargos de efetivos, esses cargos nós não conseguimos diminuir. E em virtude do reflexo do dissídio que nós tivemos que aprovar, do reajuste anual, então a folha ela teve um grande aumento. E a receita nesse primeiro quadrimestre ela caiu muito. Então ela caiu em torno de 3%. Você cai 3% da receita no quadrimestre e se aumenta 5% no último mês de abril, por exemplo. Então você tem que tirar da receita o percentual do gasto. Então isso nos preocupou muito e ainda está nos preocupando, porque o índice de 57,17 não é um índice que nós esperávamos que tão rápido a gente estaria atingindo. Tá? Por isso que nós vamos ter que começar a tomar algumas outras medidas para que a gente abaixe esse índice aí. Inclusive você falou sobre o que vem para a Câmara aí, a Previdência que seria municipal no caso, né? Isso. Mas aí é optativo, né? Exatamente. É optativo, né? Isso aí vai ser um marketing em cima de convencimento, o que é bom e o que é ruim, para um efetivo mudar para seletistas. Então, quer dizer, a Câmara está aqui para disposição para tá fazendo o possível. Mas assim, aí vai depender também um a um, né? De cada um. Vai ter que estudar caso a caso. Uma boa parte não vai nem ter opção de participar do regime próprio de previdência, porque vai estar prestes à aposentadoria, não vai ser viável para o município assumir esse funcionário, né? Mas alguma coisa nós precisamos fazer, tá? Mas eu estou à disposição, se vocês quiserem pegar esse quadro do comparativo, para que vocês possam ver o que está sendo economizado em relação aos cargos comissionados, tá? Tem alguns secretários que estão acumulando cargos, tem uma redução de cargos comissionados em relação a 233, tem alguns cargos comissionados que ainda estão vagos, mas nós não sabemos o que vamos fazer com esses cargos comissionados ainda, porque são esses os primeiros que nós precisamos estudar em relação a baixar o recurso, ou a despesa, né? Então, só que nós temos a intenção de diminuir esse percentual o mais rápido possível, tá? O percentual hoje dos cargos em comissões, o percentual de número de cargos, né, chega mais ou menos quanto 10% do... Não chega? Não chega. Está em torno de 69 cargos, a última lei, 69 e 67, não sei se eu me lembro, não sei se vocês se lembram da lei que foi aprovada. 69? Então não há muito. Não tem, também, foi bem, começou a redução no ano passado e agora acho que está em torno de 69, não é muita coisa não, tá? Mas o maior problema nosso é o número de funcionários efetivos. A prefeitura hoje é uma das maiores empresas do município, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, nós gastamos mais de 1 milhão com obrigações patronais com os funcionários da prefeitura. Então é muita coisa, né? Então, deu para ter uma ideia da relação aqui? Agora nós vamos passar para o próximo quadro, que aqui foi o que nós determinamos aí em termos de totais para as secretarias, tá bem? Então a saúde, 29 milhões, educação 35 milhões, a Secretaria da Mulher e Desenvolvimento Social, ela tem 1 milhão para a secretaria, ela tem 3 milhões por fundo de assistência, tá? Que é para desenvolver os projetos. Nós colocamos aqui, para o fundo da criança e do adolescente, da pessoa idosa, né? Aí, esse valor, porque os fundos, eles são mais para receber doações, mas eles estão sendo
trabalhados para que eles possam, através dessas doações, terem alguns fundos, algum recurso para que eles possam trabalhar, tá? Aí nós temos, por exemplo, Secretaria de Obras e Planejamento. Hoje, a Secretaria de Obras e Planejamento, as atribuições dela, ela diminuiu muito porque ela está mais ligada à área de engenharia e projetos. Então, ela tem um recurso de 3 milhões. O desenvolvimento sustentável econômico, 630. Governo, segurança, 7 milhões e 600. Temos o Fundo do Bombeiro. Temos a Secretaria de Finanças, 5 milhões. Administração, 3 milhões. O jurídico, 1 milhão e 400, porque mais de meio milhão são destinados a pagamentos de precatórios e recursos de pequenas montas de processos que nós temos lá. Cultura, quase 4 milhões. Esporte, 2 milhões e 700. Meio ambiente, 900. Os serviços públicos, 15 milhões, porque é através dos serviços públicos que se realiza, por exemplo, coleta de lixo, limpeza pública, recapeamento, né? Então, aí onde que está mais canalizado aí os recursos, né? O gabinete do prefeito, 1 milhão e 800, o legislativo ficou com 4 milhões e 800, né? E o SAI com 5 milhões e 800, tá? Alguns destaques aqui. A saúde está com mais de 23% de aplicação constitucional. O mínimo é 15%, tá? O nosso município ainda está baixo, 23%, porque a maioria aí atinge em torno de 28%, até 30%. Por quê? Quem já trabalhou na área da saúde sabe que os serviços são muito caros, né? E, infelizmente, não tem como a gente atender a população na saúde sem a gente não gastar. Não tem como fazer isso. Então, nós estamos estabelecendo 23%. A educação tem girado sempre em torno de 28,5% e 29%. Nós vamos tentar manter esse padrão, tá? O mínimo da Constituição é 25%, tá bom? Então, nós estamos atendendo aí o limite constitucional. Alguma coisa chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam de destaque aqui? Em relação ao legislativo, né? O legislativo aumentou o valor dos recursos. A proposta que foi enviada ao executivo para a LDO, porque está se pensando em fazer uma reforma administrativa aqui também, né? Então, o que nós precisamos pensar é assim, ó, precisamos pensar em conjunto que a condição econômica do nosso país está totalmente incerta, né? E nós temos esses limites para que a gente possa alcançar. Então, quando nós distribuímos assim os recursos, nós procuramos, pelo menos os limites constitucionais, a gente tentar, para que a gente não possa ter problema, né, cumprir com eles, tá bom? Então, a Câmara, o Legislativo, também tem limites, né, da Lei de Responsabilidades Fiscais, com despesa com pessoal, né, e outros recursos que ela tem que cumprir. Então, nós sugerimos para que vocês realmente estudem bem a reforma administrativa aí que vocês vão realizar, tá bom? Mas o recurso está destinado para o Legislativo de 4 milhões e 800. O SAI tem 5 milhões e 800, porque o ano passado nós não tivemos reajuste na tarifa, tá? Então, a receita do SAI, ela caiu. Caiu não, né? Eu falo que caiu porque ela não acompanhou a inflação, né? Mas talvez a gente vai ter que fazer o reajuste anual que nós temos na reguladora para fazer isso, né? A nossa dívida do município, pessoal, a nossa dívida, ela tem diminuído a cada ano. E a previsão que a gente está fazendo aqui é que lá para 2018, 2019, o município fique até sem dívida, e pode ser que isso aconteça até antes, tá? Quando nós estamos
elaborando aqui a LDO, nós estávamos estudando uma proposta feita pelo Banco do Brasil para que a gente pudesse quitar um aro de 1996. E nós conseguimos já fazer isso esse ano já. Então nós tínhamos 1 milhão de débito lá, junto ao Banco do Brasil. O município fez a negociação, pagou R$80 mil, baseado numa lei que o governo federal fez, renegociou e teve a anistia dessa dívida de 1 milhão. Tá? Isso foi proposto para o governo anterior, que não quis fazer essa diminuição da dívida, e foi feito agora. Tá? Nós estamos tentando alguns recursos para que a gente possa usar para quitar o nosso débito com o fundo de garantia, de parcelamento que nós temos lá, que é de 1.098. Pode ser que nós vamos conseguir isso. Também vamos poder quitar alguns precatórios. A prefeitura tem que pagar mais ou menos 1 milhão de precatórios já inscritos no município. Precatórios são processos que os funcionários entraram e ganharam as suas ações judiciais e o município vai ter que pagar. Tá? E nós vamos terminar ainda esse ano o parcelamento do INSS e de alguns autos de inflação que nós estamos pagando ali. Então a dívida nossa vai cair muito, isso vai beneficiar o resultado da nossa execução, porque nós vamos usar o dinheiro que nós estamos pagando a dívida para colocar em outros projetos, tá bom? Olha, eu vou passar meio rápido aqui, para que vocês não fiquem muito cansados, os programas e as ações, tá bom? Que vão existir aí no projeto de vocês. Aqui são os órgãos, tá? Isso aí vocês já perceberam antes ali, quando tinha a tabela dos valores. Mas aqui, por exemplo, ó, quais são os programas e ações da saúde? Aí estão, ó. O programa da ação de saúde vai ser esse nome aqui, Ações e Serviços de Saúde. Construção, atenção básica, média complexidade e alta complexidade. O suporte administrativo, adiantamento para despesa. Vocês vão perceber que o Tribunal de Contas, ele exige que a gente crie uma ação específica para adiantamento de despesa em todas as peças orçamentárias. Até o Tribunal de Contas, na última semana, ele mandou um comunicado que as LDOs deviam constar essas ações aqui, mas a gente já tinha previsto isso em anos anteriores, tá bom? Então, vocês não precisam ficar preocupados aí. A educação tem todas as suas ações, a Secretaria da Mulher, né? O Fundo, né? Da Assistência Social. Aí tem os fundos, né, da criança e do adolescente, do idoso. Temos a Secretaria de Obra com esses programas e ações. O desenvolvimento sustentável, segurança, governo. Temos aí finanças, que tem que ter a amortização da dívida lá. Temos a administração, o jurídico, com as indenizações trabalhistas e civis que a gente tem que pagar. A cultura, que tem um fundo da cultura também. O esporte. O meio ambiente. Aqui nós temos os serviços públicos e o gabinete do prefeito. Tá? Aqui o Poder Legislativo, vocês têm esse programa aqui, o processo legislativo, e as ações que vocês trabalham aí, né? As atividades, tem a construção e ampliação e reforma, que vocês vão ter que dar uma gabaritada nesse prédio mais um pouco, né? E o suporte administrativo e assim por diante. O SAI, com as suas ações específicas aí, tá? Então, da minha parte, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. A LDO, se vocês lerem ela no projeto, vocês vão ficar um pouco assustados até com a mensagem de tanta informação que tem. Só que coloquem na cabeça que a LDO é a base
do orçamento que nós vamos executar, tá? Renato, eu verifiquei aqui nas minhas anotações, as funções de confiança, elas entram também no cargo comissionado, certo? Se a gente for então, pensar... se nós contarmos pelo resumo meu da avaliação do projeto que foi feito em janeiro, nós estamos com 144. Se somar, talvez dê isso aí mesmo. 144. Então, a gente precisa dar uma analisada nessa situação, que, comparando com a 233, ver ali o que aumentou e diminuiu. E eu vou passar para vocês depois. Eu fiz uma planilha bem próxima ali para a gente ter uma visão, tá? Então, lá tem, por exemplo, os cargos que estão vagos, os cargos que estão ocupados, os valores que foram alterados. Dá para vocês fazerem um comparativo aí. Eu vou mandar para vocês. Aí vocês vão dar uma boa analisada nisso aí, tá? A gente calcula mais ou menos em torno aí de umas 50 pessoas. Principalmente agora que estava assim, com a expectativa da aprovação da mudança na Previdência, muitos até procuraram e já se aposentaram, né? Mas eu não sei se a reforma da Previdência vai sair aí desse ano, né? Mas uma outra coisa muito complicada para nós são as pessoas que já aposentaram e continuam trabalhando no município, né? Por quê? As pessoas têm o anuênio, têm o quinquênio, alguns já estão recebendo sexta parte, né? Outras gratificações. Então, por exemplo, um salário hoje de um aposentado na prefeitura, ele custa 3 vezes mais do que um funcionário que estaria entrando hoje trabalhar, né? Então, todo esse estudo nós estamos fazendo para ver como que nós vamos agir em relação a essa despesa de pessoal. Existe uma súmula do STJ que só com 75 anos, acima de 75 anos, né? Só que existem algumas situações que podem fazer com que o executivo tome algumas atitudes. Então, nós estamos estudando muito bem a parte legal de tudo isso para que a gente possa agir, né? Para que a gente possa mexer com um aposentado, a gente tem que tomar outras atitudes antes de pensar em mexer com os aposentados. Antes era 70 anos, agora passou para 75, a súmula do TJ. E 75 anos é meio complicado, né? Porque tem pessoas que vão desenvolver algumas atividades, que nem uma professora com 75 anos, né? Aposentada, pode ser que ela esteja trabalhando lá, mas é o que a gente está preocupado e interessado em resolver, né? Sim, exatamente. E a gente está tentando rever, né, todas essas situações aí, com cuidado, né, porque tem um lado físico, financeiro, econômico, mas todos nós temos que ver o lado político e social da situação, né. Então, nós estamos pensando muito bem como vamos agir aí. E o prefeito está interessado em começar a mexer alguma coisa em relação a isso. O Pique mencionou sobre as horas extras, houve uma boa queda de horas extras.
tem até um comparativo nos últimos meses para vocês darem uma olhada, em relação ao governo anterior. Houve uma queda porque o prefeito baixou um decreto proibindo as horas extras, né? E no último mês de abril, acho que nós gastamos 200 mil de hora extra, mas porque tinha algumas horas extras que foram realizadas no início do ano, antes do decreto, e ele precisou acertar isso. Mas está em média em torno de 80 a 100 mil reais por ano de horas extras. Renato, por mês, desculpa. Até uma sugestão na audiência, né? Inclusive, isso foi, até o Adinão estava presente na época, quando eu era vereador, né? Estava tentando levantar a parte da saúde, assim, a parte de motorista, hora extra, viagem, que na verdade é duro também, o cara vai para São Paulo, voltar, tem que ver também o lado, né, do ser humano. Mas assim, quanto à hora extra, essas viagens aí, na época, nós sentamos e não tem como você fazer uma diária para sair esse cálculo da parte de encargos de pessoal. Seria uma opção, né? Pelo menos sair esses valores de 200 mil, com certeza era menos aí no cálculo de percentual. A pessoa tiraria seu dinheiro, ia viajar, não ganha hora extra e estaria à disposição da prefeitura, né? Seria como faz o Estado hoje, uma diária, sei lá, efeito de sugestão só. Então, a gente já estava pensando, existia o Estatuto do Funcionário Público Municipal, mas é um estatuto muito antigo, acho que de 1973, né? E lá facultava o direito do prefeito estabelecer uma diária para os funcionários através de decreto, né? Mas existe uma interpretação que nós estamos estudando na lei, se ela é o suficiente para realizarmos a diária através de decreto, ou senão nós vamos ter que mandar um projeto de lei estabelecendo a diária. Mas a gente já está estudando isso. Evita, né? Por exemplo, exatamente, evita alguns encargos. A pessoa trabalha contente, né? Porque vai fazer uma viagem, você vai para São Paulo às 5 horas da manhã, você vai voltar meia-noite, mas está aqui, ó, você ganhou e ganha na hora ainda, né? E não precisa trazer comprovante de refeição, de qualquer coisa, é a diária dele. Evita ajuizamento trabalhista, né? Porque a pessoa vai estar saindo bem, está ganhando na hora, já está recebendo na hora, né? Quer dizer, evita um monte de... É isso aí que perfeito. A gente está tentando fazer. Tá bom? Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, né? Essa instabilidade econômica, a gente vai continuar por um bom tempo, tá? A expectativa nossa era que a gente tivesse um refrigério agora no segundo semestre de 2017, começo de 2018, né? Mas cada hora é uma crise diferente, então isso está se tornando impossível. O país não tem condição de ter fôlego de recuperação, né? Então nós vamos aguentar isso até a eleição de 2018, não vai ser diferente. E o investimento não vai existir, a receita não vai crescer, o governo federal não vai investir nos municípios, estava investindo ultimamente por interesses políticos. Agora, exatamente, todos os projetos que nós tínhamos, talvez expectativa de conseguir, nós estamos preocupados que vai ser difícil até... Eu até anotei na leitura do projeto aqui, são 1,5 milhão só em projetos para 2017, é isso? 2018, né? Só 1,5 milhão só em termos de projeto, né? Exatamente. E, por exemplo, para esse ano de 2017, nós não temos previsto investimento em obra nenhuma, né? Vocês perceberam que vocês receberam muitos projetos de ações sociais, né? Então essa está sendo a prioridade, não vai restar recurso para a gente investir em reforma, em construção, assim por diante, tá? Então, é assim, nós vamos trabalhar com uma expectativa, né, baixa em termos de previsão de receita, mas sem fazer muita loucura em relação ao gasto, né? Que eu acho que esse é o papel, né? É a gente controlar os nossos gastos públicos, né? E vocês podem nos ajudar nesse sentido. A gente não se incomoda, como eu sempre digo, né? Quando a gente é questionado, ou a gente é apontado, eu acho que faz parte, né, de um trabalho em conjunto que nós precisamos fazer. Tá bom? Então, da minha parte era isso.
Se vocês não têm mais nenhum questionamento. Quero torcer muito para você, que você consiga, junto com o prefeito, todas essas questões que foram discutidas, né? Mas pelos anos que você tem de contabilidade, trabalhando no poder público, que eu conheço já faz bastante tempo, como é difícil mexer com essa coisa, né? Você conserta um buraco aqui, abre outro ali. Você conserta uma situação, está com excesso de pessoal. Você vai dispensar esse pessoal, você tem que olhar o que vem atrás desse pessoal. Família, organização social. Então, rapaz, é difícil, né? Eu acho que você vai ter ainda muitos anos, né, de curso para poder, acho que todos nós juntos, aí botar esse município em pé, né? Porque não é possível. Com certeza. E o que a gente viu hoje lá, como desanima, não? Exatamente. Mas parabéns para você, viu? Um bom trabalho, que você esteja sempre aí disponível. Obrigado. A nos aturar, porque nós vamos perturbar. Obrigado. Então tá bom, gente. Boa noite, obrigado, né? E se a gente puder incentivar a população a participar junto com a gente, né? Nessas audiências, acho que vai ser interessante. Eles trazerem as ideias deles, sabe? Então a gente está tentando procurar, através dos conselhos, né? Das nossas secretarias, dos representantes de bairros, trazer as pessoas para participar. Tá bom? E vocês são cobrados pela população, né? Quarta. E agora até o final de maio, até o final desse mês, nós precisamos fazer a audiência das metas fiscais. E a gente pode pensar aí como a gente pode fazer para expor esses dados, né? Que aí nas metas fiscais tem lá o percentual com o pessoal, o percentual que se gastou com a saúde, com a educação, né? E trazer o pessoal aqui, eles vão entender o que está sendo realizado. Mas eu acho interessante, Mariana, hoje, as pessoas questionarem o índice de gasto com o pessoal. Eu acho que isso é importante, né? Eu estou falando agora porque isso é
postura de questionamento que eu, particularmente, não via lá atrás. Exatamente. Você via outros tipos de questionamento da população. E não essa necessariamente. Hoje a maior preocupação do pessoal hoje é essa. Exato. Se você for ver. E não era. Então, assim, vamos falar pelo lado bom, né? Que seja bom. Exatamente. Eu acho que é um interesse, um conhecimento. O prefeito vai mandar para vocês, eu acho que até o final do mês ou no começo de junho, um PDV contemplando para os aposentados. Ele está estudando lá, se vai propor 9 salários, como a Caixa Federal fez ultimamente, não sei se vai ser o mesmo moldes, mas vocês vão receber um projeto de lei de PDV logo, logo, aí para que vocês possam estudar e tentar aprovar, né? Porque se os aposentados optarem por isso já, eles vão ter, por exemplo, algumas vantagens do que eles, se eles tiverem que sofrer lá na frente uma demissão, talvez, né, eles não vão ser tão prejudicados nesse sentido, tá? Mas não sei se nós vamos mandar só em relação aos aposentados, ou vamos estender um pouquinho mais, só que a gente precisa estudar. PDV, às vezes é uma economia, mas de imediato você tem que ter recurso para você bancar, entendeu? Então, a gente tem que estudar. Mas um PDV está vindo aí para vocês estudarem e aprovarem, tá bom? Então, se vocês quiserem, conversem aí e depois vocês me falam, por exemplo, um horário melhor para a gente fazer a audiência das metas, tá? Até o final do mês a gente precisa fazer. E eu preciso desse mês, em relação ao quadrimestre que nós executamos, tá? Vê a maioria de vocês. Aí vocês estão na terça? Na terça? Aí alguém de vocês lembram de conversar, trazer o assunto entre vocês e pede para alguém me dar um. Não, eu acho interessante. A gente já fez várias audiências durante o dia, né? Mas agora, assim, na situação dos vereadores atuais, tem bastante trabalho. Então, eu acho importante para todos os vereadores que participem da LPO, das metas fiscais, tudo o procedimento. Eu acho sim. E um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês. Vocês têm o direito da emenda constitucional 86, tá? Da emenda impositiva. A emenda impositiva, ela só se aplica à lei orçamentária anual, tá? Que nós vamos discutir ela lá em setembro, tá? Tanto o PPA como a LDO, eles não contemplam as emendas impositivas do artigo da emenda constitucional 86, tá? Mas não se preocupe, vocês podem fazer emendas do mesmo jeito, tá? Por partidos, emendas individuais, só que depois o prefeito pode vetar elas ou não, diferente das emendas impositivas, que vocês terão o mesmo direito, só que com um peso maior lá em setembro, tá? E eu estou à disposição suas, tá? De vocês, dos seus assessores, qualquer dúvida, qualquer informação, né? Liga para mim, vão lá, né, Cássia? Né, Pique? Bate na porta lá, entra, a gente vai sentar, a gente vai conversar, vou mostrar para vocês, tá? Porque hoje, tudo que a gente realiza, tudo que a gente executa, está no portal de transparência, tá? E às vezes vocês não conseguem enxergar, talvez, de um modo técnico, como talvez a gente poderia ajudar vocês a enxergar, entendeu? Então, vocês podem, né? Menos essa semana que eu estava com o Tribunal de Contas lá e... Hoje, ainda bem. Uma das coisas que o prefeito estava falando também, do portal de transparência, colocasse o valor real de quanto cada um ganha. Porque lá ele está com o salário base, né? Então você entra lá no portal de transparência, lá para ver, ele só tem o salário base, ele não tem o quanto, por exemplo, ele tem gratificação, todas as coisas que ele ganha. Então você olha lá e fala assim,
a gente precisa dar uma estudada em relação ao que a lei nos permite fazer em relação a isso. Tem alguns eventos que talvez a gente não pode expor, mas a gente vai tentar dar uma atualizada no site de transparência, tá bom? E o pessoal do Legislativo, amanhã o Tribunal de Contas está aí, né? Então, amanhã vocês vão se divertir com eles, tá bom? Beleza, gente? Estou à disposição, obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que no começo, para vocês que estão chegando agora, é meio cansativo, meio diferente, meio esquisito, né? Mas devagarzinho vocês vão sabendo, né? O que é uma LDO, um PPA, um PDV, um RPV e todas essas siglas todas aí. Tá bom? Né? Que bom. Que bom. Tá, mas depois lembrem aí de vocês conversarem sobre das metas, para a gente discutir junto aí, a gente vai poder sentar, né? E talvez a gente pode marcar lá na biblioteca, que talvez não vai encher tanto, né? E aí a gente senta lá e vocês vão me questionar isso e aquilo, e aí eu vou ter alguns relatórios para vocês, tá bom? Da execução. Que é o único direito que o cidadão tem na mão, né? Poxa, você não está vendo isso, está vendo aqui, nós estamos vendo tudo. E resolver que é o problema. Mas a gente precisa aprender uma coisa. E eles têm razão. Quando eles vêm cobrar a gente precisa falar, ó, tal dia nós vamos discutir isso aí. Eu gostaria que você estivesse junto, entendeu? Dá oportunidade para eles virem discutir isso com a gente, né? Não, precisa aproximar, né? O cidadão tem que saber. E ele se sente importante, né? Num momento como esse, a opinião dele, a pergunta dele, o questionamento dele. E é um direito que ele tem, né? Tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado.